Gostaria de sugerir para os irmãos, conforme o pastor Luiz propôs, é um livro da Fiel que os irmãos vão ter à disposição ali para comprar, que vai ser tema também amanhã de manhã com o presbítero Ezequias, né? O tema é Porque a Reforma Ainda é Importante, de Michael Reeves e Tim Chester. Esse livro, irmãos, ele foi publicado pela editora Fiel esse ano. O livro ele trata sobre a reforma numa concepção atual. É importante nós refletirmos sobre esse questionamento, né? Porque a reforma ainda é importante. Eu acho que os irmãos vão encontrar ali 3 exemplares desse livro à venda, né? Os primeiros que chegar vai ter a oportunidade de levá-lo para casa, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, amém? O texto bíblico diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Dando sequência aos 5 solas, a proposta dos 5 pilares da reforma protestante, o pastor Luiz acabou de falar sobre o sola escritura, e nós vamos refletir sobre o sola fide, a ideia de que somente a fé, que a justificação ela vem somente pela fé. E é impossível nós falarmos sobre os 5 solas, e impossível falarmos sobre o sola fide sem nós nos arremetermos à vida prática de Lutero, né? Como isso foi acontecendo na sua vida conforme o tempo foi passando. Isso foi se desenhando, a ideia da justificação e da justificação por meio exclusivo da fé. Então isso aconteceu na vida de Lutero. E eu gostaria que os irmãos percebessem comigo essa verdade entendida e observada na biografia de Lutero. Inclusive, esses 2 autores que escreveram esse livro que eu acabei de propor aos irmãos, Michael Reeves e Tim Chester, eles citam Philippe Melanchthon em um episódio em que Philippe Melanchthon começa a registrar a respeito de Martinho Lutero, quando ele, parte da sua vida de didática e acadêmica, sai do curso de Direito e começa a estudar as Escrituras, né? Philippe Melanchthon registra que no começo da sua vida acadêmica, Martinho Lutero foi cursar Direito e ele abandonou os seus estudos, frustrando os planos dos pais, né? E passou a estudar as Escrituras, deixou o estudo das leis para estudar as Escrituras. E quando Martinho Lutero começou a estudar as Escrituras ali como um monge no um mosteiro agostiniano, ele se destacou em relação aos seus colegas, né? Ele foi destaque de conhecimento, de aprendizado. Mas uma coisa que chama a atenção na biografia de Martinho Lutero é que ele, apesar de ser um grande estudioso e mergulhador de livros, ele não sentia paz em sua alma, mesmo sendo tão esforçado nos estudos religiosos. Ele tinha uma certa preocupação interna e algo que o incomodava muito. Na verdade, o ponto que mais pesava nos estudos de Lutero, que trazia esse temor, é toda vez que ele se deparava com a palavra juízo de Deus ou justiça de Deus nas Escrituras. O que em latim é registrado como Institia Dei, né? Toda vez que ele se deparava com o Institia Dei, Martinho Lutero ficava aterrorizado. E isso ganhou mais força no seu interior, esse medo, esse temor, principalmente quando ele perdeu um amigo muito próximo. Philippe Melanchthon registra esse fato também, quando ele perdeu um amigo muito próximo e ele viu a morte de perto e o juízo de Deus, e ele sentiu esse medo, esse receio, esse temor.
Irmãos, percebam que a teologia nesse período, nós estamos falando da Reforma Protestante, a teologia nesse período, a teologia católica, ela tinha um entendimento a respeito da graça dividido em dois pontos principais: a graça atual, em que a pessoa ela confessava o pecado e já instantaneamente recebia o perdão, a ideia dessa graça no ato, a partir da confissão, perdão, e a graça habitual, que é o entendimento de que a justificação ela vinha nascendo e se desenvolvendo no interior do indivíduo. Lutero, para conseguir ênfase nessa graça e ter o desejo de ser plenamente gracioso por Deus e ser justificado por Deus sob esse conceito, ele não parava de importunar o seu superior, pedindo toda hora para se confessar, pedindo a todo instante para ter o seu momento ali com o seu superior e fazer a sua confissão, como é feito no confessionário até os dias de hoje, né? Ele ficava ali e se confessava. E Philippe Melanchthon também registra esse fato na biografia de Martinho Lutero, conta esse episódio e até registra um momento em que o seu superior chama a atenção de Martinho Lutero e fala: pare de me importunar, né? Ele registra da seguinte maneira as palavras do seu superior. Ele diz assim: olha, irmão Martinho, se tu vais confessar tanto assim, por que você não faz algo digno de confissão? Mata tua mãe, mata o teu pai, né? Comete um adultério, ele fala, ele registra. Mas pare de vir aqui com falsos pecados e com ninharias. Então, na verdade, Martinho Lutero fazia isso mesmo. Ele estava todo instante importunando o seu superior, a todo momento querendo se confessar, porque a cada pecado ele sentia o horror do juízo de Deus. Então, a sua concepção, como é a concepção católica de justiça de Deus, fazia com que ele sentisse mais medo do que amor, mais temor do que alegria, não sentia prazer. Agora vejamos, irmãos, que ele estava dentro desse contexto católico de justificação. A justificação por meio de atos, a justificação por meio da confissão, a justificação por meio das boas obras, e não a justificação fruto da ação divina. E no decorrer da história de Martinho Lutero, eu quero que os irmãos continuem percebendo isso comigo, ele foi passando por alguns estágios. Quando o pastor Luiz falou para eu citar algum livro, eu quis logo de cara pegar esse livro para indicar para os irmãos, porque ele conta esse episódio, essas fases da vida de Lutero, que fez com que ele entendesse pouco a pouco a justificação. Pela vida e pelas experiências que ele foi tendo, ele foi entendendo. Uma experiência muito conhecida na biografia de Lutero é a experiência da torre. Nesse episódio, Martinho Lutero começou, ao ler as Escrituras e ao ler os textos sobre justificação, começou a perceber que o seu temor e o seu terror a respeito do juízo de Deus era tamanho, era enorme, que ele não conseguia se deparar mais com as Escrituras. Eu vou citar para os irmãos uma fala de Martinho Lutero a respeito desse terror que ele tinha, que eu acabei de citar, um terror terrível interno. Ele diz assim: eu não amava, pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Olha a fala do Martinho, ele ainda continua dizendo assim: em silêncio, se eu não blasfemava, certamente resmungava com veemência e ficava irado com Deus. E dizia: não basta que sejamos miseráveis pecadores perdidos por toda a eternidade devido ao pecado original, sermos oprimidos por toda espécie de calamidade por meio dos 10 mandamentos? Porque Deus amontoa tristeza sobre tristeza mediante o Evangelho, e com o Evangelho nos ameaça com a sua justiça e a sua ira? E Martinho Lutero ainda continua dizendo assim: era assim que eu me enfurecia com consciência indômita e perturbada. Constantemente atormentava o apóstolo Paulo com aquele pedaço em Romanos capítulo 1, desejando ansiosamente saber o que queria dizer com aquilo. O juízo de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1,
descrito de forma a condenar o homem nos seus pecados. E até então, Martinho Lutero só tinha conseguido enxergar esse lado da justiça de Deus, ou mesmo conseguido olhar para a justiça de Deus sob essa cosmovisão, uma justiça punitiva, em que Deus justo está à parte dos homens, e os homens devem sofrer todas as punições por causa do seu pecado. Por isso ele diz aqui, eu não amava Deus, eu o odiava, o Deus justo, o Deus punitivo. Mas irmãos vão perceber que na história de Martinho Lutero, tamanho o ódio que ele sentia, tamanha era a força desse sentimento, também foi a força do sentimento de amor que ele passou a sentir por Deus e pela palavra, e pelas palavras justiça de Deus, quando ele percebeu e se deparou com o texto que nós lemos no início, quando Martinho Lutero se deparou com essa citação de Paulo, das palavras do profeta Abacuque: o justo viverá por sua fé. Como que uma lâmpada acendeu em sua mente, e ele sentiu que algo novo entrou em seu coração. É como se ele tivesse nascido de novo naquele momento. É como se ele tivesse tido agora a experiência verdadeira a respeito do juízo de Deus. E ele sentiu aquilo entrando em seu coração, e a sua concepção de justiça começou a mudar. A sua concepção de juízo começou a se transformar. A ideia de justificação começou a se desenhar de modo mais claro, bíblico e verdadeiro. Hoje nós colhemos o fruto desse pensamento e dessa iluminação que ele teve ali, creio que do Espírito Santo, direto ao coração de Martinho Lutero. Ele começou a se alegrar com as Escrituras, e aquilo que ele tinha medo e aquilo que ele odiava, agora ele passou a amar, a zelar e a desejar conhecer mais e mais sobre isso. Aquela insegurança que ele tinha se transformou em segurança e certeza. Martinho Lutero passou a enxergar a justiça divina como um dom de Deus, como uma dádiva. E falando da justificação, nós percebemos que a concepção reformada, através dessa experiência também de Martinho Lutero, desenha uma justificação não por uma experiência que vá acontecendo de tempo em tempo, mas por uma declaração, ou seja, nós não nos tornamos justos, mas nós vamos com o tempo sendo declarados justos. A pessoa que ela é eleita em Deus, passa na experiência da conversão, ela passa a ser declarada justa. A justificação é uma declaração de Deus a nós. Ele declarou-nos justificados. Não é que nós nos tornamos justos de dentro para fora, mas é algo que vem de fora para dentro, que vem da experiência de Jesus para o nosso coração, e vem da sentença de Jesus para o interior do homem. Nós fomos declarados justos. E quando Lutero começou a perceber isso, ele também começou a perceber que o pecado, na verdade, não era fruto apenas da sua natureza, não era apenas uma fraqueza, não era apenas uma debilidade. O pecado era mais do que isso, era rebeldia, era retaliação a Deus. Ele começou a entender dessa maneira. É um problema relacional, é um problema de relacionamento entre o homem e Deus. Então, quando ele passou a entender isso, até o relacionamento de Martinho Lutero com Deus mudou, porque agora ele compreende que é mais do que uma fragilidade humana. O pecado ele é um problema relacional, diz respeito ao relacionamento entre o homem e o seu Deus. A partir disso, irmãos, num segundo momento, Martinho Lutero passou a analisar os conceitos de justiça e justificação, baseados principalmente nas cartas de Paulo, sob as referências de Agostinho, de Santo Agostinho. Ele percebeu que a justificação não é um processo regenerador, ou seja, a regeneração ela é a parte
da ideia de justificação. A justificação não tem por objetivo regenerar o homem. A justificação tem por objetivo declarar o homem justo. O que significa isso? Significa que quando nós somos justificados por Deus, e quando a Bíblia fala que o homem é justificado por Deus, está dizendo que não que ele vai sendo transformado em justo, vai se tornando justo. Não, ele é de uma vez por todas declarado justo. De uma vez por todas ele é tido por Deus como justo. Justificar não significa tornar justo. Justificar significa declarar justo. Não se trata de uma obra de dentro de mim. Não se trata de uma coisa que nasce de mim. Se trata de algo que nasce de Deus, e é um status pelo qual Deus considera o homem. Ser justificado é ser declarado justo pelo próprio Deus. É um status que Deus concede ao homem para que ele possa chegar diante do Cordeiro, diante de Deus, no dia do juízo, mesmo sendo pecador, mas sendo também agora justificado. Ele não deixa de ser pecador para se tornar justo. Ele é justo apesar de ser pecador. Os irmãos percebem a diferença de concepção católica para a concepção reformada, concepção luterana? Ele não deixa de se tornar pecador para se tornar justo. Ele é justo apesar de ser pecador. É uma declaração de Deus aos homens. Então Lutero começou a entender a justificação dessa maneira, e é uma maneira bem contrária ao que ele tinha a respeito do catolicismo. E ele então vai entendendo que a justificação ela se dá, conforme nós propomos essa hora, se dá sola fide. A justificação se dá somente pela fé. Quando Martinho Lutero chegou ao entendimento de que para justificar, ao entendimento de que a justificação do homem se dá pelo sola fide, ele passa a entender também que nós somos incapazes de agir ou de reagir em relação à justificação. Olha o entendimento que ele começou a ter em sequência, que é impossível que o homem contribua para a sua justificação. O homem não contribui em relação à justificação em absolutamente nada. Por quê? Porque a sua natureza é totalmente corrompida. E se a justificação se dá por uma declaração divina, o homem não pode fazê-lo e nem sequer contribuir para isso. Nós estamos falando do sola fide. Em relação ao somente pela fé, e se nós cremos que a justificação se dá somente pela fé, não encontramos qualquer espaço para que o homem contribua com nada, nem em ações, nem em reações em relação ao Espírito. Então o homem ele é justificado somente pela fé, e essa é uma obra de Deus. Amém? Essa é uma obra de Deus. A fé que Lutero propõe, ela vai em contramão ao pensamento católico, porque no pensamento católico o homem sim contribui para que ele seja justificado. E o catolicismo, como não podia ser diferente, na época da Reforma tem um registro do Concílio de Trento, em que o catolicismo publica uma sentença, uma palavra aos católicos e uma palavra em relação aos protestantes. Eu gostaria de ler esse trecho do Concílio de Trento, dessa publicação, que diz assim, carta aberta da Igreja Católica: se alguém disser que pela fé somente os ímpios são justificados, de modo tal que nada mais se requeira para cooperar com o recebimento da graça da justificação, e que não é necessário que um homem esteja preparado e disposto pelo mover de sua própria vontade, que este seja anátema.
seção 6 do cânone 9 do Concílio de Trento do século XVI. E um outro cânone, o cânone 12, no mesmo concílio, a Igreja Católica publica a seguinte sentença a respeito da ideia de justificação proposta pelos reformados. Ele diz assim: se alguém disser que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina que perdoa os pecados por amor de Cristo, ou que nós somos justificados somente por essa confiança, que seja anátema. Então veja, irmãos, o catolicismo não somente não concordava, como sentenciava aqueles que pregavam conforme Martinho Lutero. E aí, as ideias de Lutero sobre a fé eram exatamente contrárias ao que o concílio propunha, por isso ele foi tido, entre outras coisas, como herege, né? E foi quase que perdeu a sua vida. A fé católica emprega uma necessidade de que hajam boas obras para que o homem seja justificado. No entanto, para Martinho Lutero, basta somente que a fé exista no coração do homem para que ele possa ser salvo. Mas é uma fé que redunda em boas obras. O catolicismo pregava uma fé que dependia de boas obras para que houvesse a justificação. O protestantismo, a ideia reformada aqui por Martinho Lutero, demonstra uma fé que promove boas obras. É diferente. A partir da fé no coração do indivíduo, as boas obras vão aparecer, conforme o desafio que o apóstolo Tiago registra, especialmente no capítulo 2, né, sobre a fé morta que existe no coração, ou aliás, que existe na mente de alguns homens, né, uma fé inexistente, na verdade, porque ela não é comprovada por obras, ela só sai dos lábios para fora. Então Tiago faz esse desafio, que algumas pessoas, às vezes, não fazendo uma análise correta do texto e do entendimento da justificação, pensam que Tiago está contrapondo a Paulo, e na verdade eles estão andando de mãos dadas no mesmo conceito, que é o conceito de que pela fé nós somos salvos, e essa fé promove boas obras, e se essas boas obras não aparecerem, é porque a fé não estava anterior, não existiu. É uma fé mentirosa, é aquela fé dos lábios, da boca para fora, né? Não é a fé do coração verdadeiro, sincero, não é a fé verdadeira, não é a fé salvífica, não é a fé que nós estamos estudando aqui. A fé, ela promove boas obras, mas as boas obras não antecedem a fé. Uma outra concepção muito importante nós notarmos sobre o que Martinho Lutero vivenciou e ele escreveu, é que o homem, ao mesmo tempo que ele é pecador, ele também, por essa justificação, ele é declarado justo. Então, em termos numéricos, nós poderíamos até dizermos que o homem ele é 100% pecador e 100% justificado, 100% justo por essa declaração divina. Ao mesmo tempo que ele é pecador, ele também é justo diante de Deus. Ele é pecador porque a nossa natureza pecaminosa nunca alcançará a excelência. Pela justificação, isso já não existe mesmo. E nós veremos agora em seguida a respeito da santificação. Mesmo com a santificação, o homem não consegue chegar plenamente a natureza limpa e livre da imoralidade. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto ele não for ressuscitado e glorificado, o corpo do homem será, o seu estado será de natureza pecaminosa. Não há nada que possa alterar e mudar isso, nem mesmo a justificação muda a natureza pecaminosa e o estado pecaminoso da natureza humana. A justificação não tem essa função nas Escrituras de tornar a natureza do homem santa, no sentido de que ele está agora livre de qualquer ação do diabo e qualquer desejo de si mesmo carnal. Então é 100% pecador e ao mesmo tempo é 100% justo mediante a fé em Jesus. É 100% justo
não pelos méritos de quem é justificado, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Por isso que os cristãos protestantes, eles creem na certeza da salvação, pelos méritos de Cristo Jesus. Eles creem num futuro, porque sabem que a obra que Jesus fez na cruz, ela é completa, perfeita, e concluída. Ela já foi encerrada, ela já foi concluída. Então, o que Jesus fez na cruz é suficiente para que eu e você fôssemos declarados justificados. Os méritos não são nossos, são dele. Amém? É importante notarmos sobre essa ideia de tentar medir a nossa justificação e o pecado. É importante notar uma frase muito conhecida de Martinho Lutero, que ele diz assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Não é uma contraposição, é uma realidade. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder, porque a minha natureza é pecaminosa, mas a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário é perfeita. Amém? Passando a limpo, irmãos, eu gostaria só de forma, através de uma dualidade, mostrar para os irmãos agora, de modo resumido, isso que nós vimos até então. A visão luterana de justificação, ela é uma visão que promove, ela é uma visão de um ato forense, ou seja, a ideia de que nós fomos declarados legalmente justos. Declarados legalmente justos. É um ato forense. Na visão católica, é um ato de cura, porque a visão católica de justificação, o homem ele vai sendo curado do pecado como se o pecado fosse uma enfermidade. Na visão protestante, o homem ele já é declarado. Então, a concepção de Lutero não é uma concepção de um hospital em que o homem vá sendo curado. É uma concepção de um tribunal em que o juiz dá a sentença e o homem passa de perdido a justificado, de condenado a justificado. Uma outra contraposição é que na visão luterana, a imagem, a justiça, ela é alheia. Ou seja, vem de Cristo para nós, ela vem de fora para dentro. Na visão católica, a justiça ela é inerente, ou seja, nasce dentro do homem e vai tornando-o justificado. Na visão luterana, a justificação é imputada ao homem. Na visão romana, na visão católica, a justificação ela é transmitida ao homem. Os luteranos, aliás, a partir do luteranismo, nós entendemos nas Escrituras que temos um futuro garantido. Já a visão católica promove essa concepção, por causa da justificação, por causa da ideia errada de justificação, um futuro incerto. Não é um futuro garantido. Na visão luterana, nós somos justificados agora com base na obra completa de Cristo. Na visão católica, somos justificados agora com base naquilo que ainda nos tornaremos, porque é um processo, né? A ideia no catolicismo de justificação é uma ideia de processo. Por fim, na visão luterana, nós somos justificados pela fé somente, sola fide. E na visão católica, começa pela fé e continua pelos sacramentos e boas obras. O homem vai sendo justificado à medida que ele obedece os sacramentos e vai praticando as boas obras. O tempo está se esgotando. Irmãos, eu gostaria só de contrapor uma última coisa: a ideia de justificação e santificação. Há muita confusão às vezes sobre isso, no que diz respeito ao sola fide, no que diz respeito a essas duas terminologias doutrinárias, justificação e santificação. A justificação ela é uma posição legal, um ato de uma vez, uma posição dada por Deus. Deus posicionou os homens a serem justos por causa da sua obra
por causa da obra de Cristo Jesus na cruz. Já a santificação é uma condição interna, em que o homem ele vai se santificando. Isso é a doutrina da santificação que eu estou falando para os irmãos agora. As duas doutrinas em que nós concordamos, de justificação e santificação, precisam ser bem entendidas, bem esclarecidas e pontuadas, para que não haja confusão. Justificação é uma posição legal, a santificação é uma condição interna, que acontece aqui dentro, e ela vai como um processo. O segundo contraponto é exatamente esse: a justificação ela é de uma vez por todas. Deus declarou justo, o homem está justificado. Na santificação continua esse processo por toda a vida. O homem vai se santificando, e isso vai fazendo com que cada vez mais ele se afaste do pecado e cada vez mais ele se aproxime à semelhança de Jesus. Na justificação, o homem, a obra é inteiramente de Deus. Já na santificação, nós cooperamos. Existe a cooperação do homem na santificação, não na justificação. O homem, ele reage ao Espírito Santo em santificação, consagração, em vida com Deus, através da leitura das Escrituras, da oração e assim por diante. Para encerrar, a justificação é a mesma em todos os cristãos, mas a santificação ela tem maior em alguns do que outros. Alguns homens são mais santos pela medida da sua cooperação do que outros. A justificação ela é uma medida igual. A santificação há homens mais santos do que outros. Irmãos, por fim, a justificação ela deve ser, conforme a proposta do livro, um assunto para os dias de hoje, vivido no nosso contexto. A justificação deve ser vivido na nossa liturgia cultica, a ideia do sola fide, a justificação somente pela fé, deve estar inserida na nossa liturgia cultica, nas orações, na pregação da palavra, nas canções que nós cantamos e até no bom entendimento da contribuição dada numa liturgia cultica. A justificação somente pela fé deve também fazer parte da nossa vida aí fora. Ela deve fazer parte do nosso cotidiano. Entender bem a ideia de que nós somos justificados somente pela fé interfere e influencia a nossa vida social, e nós devemos viver isso de modo pleno. Estou encerrando agora de uma vez por todas, mas eu gostaria de citar uma canção de Edward Mote, um pastor londrino do final do século XVIII, que inclusive está no inário da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana Renovada, que sugere a ideia da justificação pela fé, o sola fide. Essa canção, não vou cantar, mas eu vou citar a letra da canção. Não vou me arriscar a cantar aqui, mas a letra, talvez boa parte dos irmãos conheçam. Ele diz assim, só vou a primeira estrofe e o refrão: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Aí o refrão: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém?